Você já sentiu, no fundo, a necessidade de ser respeitado? Não é o tipo de respeito que vem da aprovação dos outros, mas aquele respeito que nasce da quietude, da sua presença. O respeito que é gerado simplesmente pelo modo como você se comporta, como você anda pela vida, como suas ações falam mais alto do que qualquer palavra. Talvez você sinta que não é ouvido. Talvez a busca pelo respeito tenha se tornado uma busca por validação externa, por algo que você sinta que está faltando em você. Mas e se te dissesse que o respeito genuíno, o respeito silencioso, está ao seu alcance e que tudo o que você precisa fazer é parar de procurar por ele fora de você? O que você sente quando pensa na palavra respeito? Talvez seja a sensação de ser visto, de ser reconhecido por quem você realmente é, sem adornos, sem artifícios. Mas há algo mais profundo nisso. Respeito não é algo que se conquista pela força ou pela manipulação. É algo que se constrói lentamente, como um jardim que vai florescendo no silêncio das ações, no silêncio da presença. Não é uma gritaria, não é um clamor por atenção. O verdadeiro respeito é aquele que vem da nossa postura diante da vida, da nossa capacidade de nos manter firmes, calmos, mesmo nas tempestades internas. Quando alguém está em paz consigo mesmo, sem precisar provar nada a ninguém, é como se o mundo ao seu redor começasse a respeitar a sua existência. E esse respeito não vem de palavras. Ele vem da sua maneira de ser, da maneira como você se conduz, da força silenciosa que emana de sua ação disciplinada. Eu sei que você provavelmente já se sentiu perdido, talvez até invisível, em alguns momentos da vida, ansiando por ser ouvido. Você quer ser visto, quer que suas ações importem, quer que as pessoas te respeitem por quem você é, e não por quem tentam fazer você ser. Mas o que se esconde por trás dessa necessidade de respeito? O que está por trás desse desejo de ser ouvido? A resposta pode estar em como você se posiciona diante do seu próprio ser, da sua própria vida. Talvez o respeito que você procura esteja muito mais perto de você do que imagina. Talvez ele já esteja dentro de você, esperando para ser despertado. Mas para isso, é preciso entender que o respeito não é um prêmio, algo que se ganha. O respeito, na verdade, é uma consequência do que você faz com sua vida, com seu tempo e com seu ser. A verdadeira chave do respeito não está em ser o centro das atenções, não está em exigir que os outros te vejam, está em se ver, em reconhecer a sua própria força, em saber que não precisa se ajustar ou se adaptar ao mundo para ser respeitado. O mundo, ao te observar, refletirá isso de volta para você. O respeito vem de dentro e ele só se reflete fora quando você começa a agir de acordo com ele. Quando você se respeita, as pessoas naturalmente passam a te respeitar. Quando você se permite ser autêntico, sem máscaras, sem jogos, sem as distrações da opinião dos outros, o respeito começa a surgir como um reflexo do seu próprio equilíbrio interno. E aqui está a primeira pergunta. Você já parou para pensar como você tem se visto? Você já se permitiu respeitar a si mesmo em todos os aspectos de sua vida? Talvez seja a hora de dar um passo atrás, observar sua postura diante da vida e se perguntar: o respeito que busco dos outros, será que já não está ao meu alcance, no modo como escolho viver? Essa reflexão, esse momento de introspecção, pode ser o primeiro passo para uma mudança silenciosa, mas profundamente transformadora. Dica número 1. Liderança silenciosa. O que é, afinal, uma liderança silenciosa? Muitos de nós fomos ensinados a acreditar que o líder é aquele que fala alto, que comanda, que se destaca pela palavra. Mas, e se te dissesse que a verdadeira liderança não exige gritos, não exige aplausos, não exige nada que venha de fora? A liderança silenciosa, aquela que os estoicos tanto valorizavam, é uma liderança construída nas sombras da ação constante e disciplinada,
Uma liderança que não busca aprovação, mas apenas a ação correta. O movimento certo no momento certo. Marco Aurélio, um dos maiores nomes do estoicismo, viveu uma vida marcada por uma disciplina intransigente, uma disciplina que não buscava reconhecimento, mas sim o cumprimento do dever. Ele sabia que a verdadeira liderança vem da calma interior, da capacidade de se manter firme, sem precisar de um palco ou de um público. Para ele, a grandeza não se encontrava nas palavras, mas na maneira como lidamos com as adversidades da vida. Ele nos ensina que a verdadeira liderança está no controle de si mesmo, na habilidade de escolher a ação correta, independente do reconhecimento que venha de fora. Em momentos de caos e pressão, a figura de Marco Aurélio surge como um exemplo. Ele não precisou levantar sua voz para ser ouvido. Ele não precisou se expor para ser respeitado. Sua liderança veio da forma como se conduzia, como mantinha sua mente firme, sua visão clara e seus valores inabaláveis. Ele nos mostra que a liderança silenciosa é aquela que nasce de dentro, da nossa capacidade de agir com retidão, mesmo quando ninguém está olhando. Não é sobre mostrar o quanto sabemos, é sobre fazer o que é certo, mesmo quando ninguém nos vê. E esse é o segredo. A liderança silenciosa não exige aplausos, não exige validação. Ela não depende de ninguém além de você. É uma liderança que surge da sua autossuficiência, do seu autoconhecimento, da sua capacidade de estar em paz consigo mesmo. Quando você lidera dessa forma, não precisa justificar suas escolhas, não precisa convencer os outros de que está certo. As suas ações falam por você. E por mais que pareça paradoxal, essa ausência de necessidade de validação é o que mais atrai o respeito dos outros. Eles respeitam sua presença, respeitam seu compromisso consigo mesmo, respeitam sua força silenciosa. Mas como você aplica essa liderança silenciosa na sua vida? Como se tornar uma pessoa que não precisa gritar para ser respeitada? A resposta é simples. Pratique o autocontrole. Pratique a consistência nas suas ações. E o mais importante, pratique a disciplina. Com o tempo, você perceberá que o respeito que você sempre desejou não vem das palavras ou da aprovação externa, mas da sua postura diária, da sua forma de agir. O verdadeiro líder não espera aplausos. Ele age com sabedoria, com clareza, com integridade. Ele faz o que é certo, sem esperar que o mundo o reconheça por isso. Quando você se torna essa pessoa, o respeito começa a se materializar ao seu redor, silenciosamente. Então pare por um momento. Pergunte a si mesmo: como posso ser um líder silencioso na minha vida? Como posso agir com mais disciplina, mais foco e mais calma? Não busque respostas no exterior, busque-as dentro de si. O verdadeiro líder não é aquele que busca ser visto, mas aquele que age de acordo com seus princípios silenciosamente. Dica número 2. A procrastinação e o medo. O que acontece quando você adia algo importante? Quando você sente aquele peso constante de não ter cumprido o que prometeu a si mesmo? A procrastinação não é apenas uma questão de falta de tempo ou de preguiça. Ela está diretamente conectada ao respeito que temos por nós mesmos, a nossa capacidade de honrar nossos compromissos internos. Quando procrastinamos, estamos, no fundo, adiando nossa própria dignidade. E isso reverbera no mundo exterior, afetando diretamente o respeito que os outros têm por nós. A procrastinação é um dos maiores sabotadores do nosso crescimento pessoal. Ela cria uma sensação de desconexão consigo mesmo. Cada vez que deixamos algo para depois, estamos dizendo para nós mesmos: não mereço o respeito que essa ação traria, não sou digno de agir agora. E, por mais que isso pareça insignificante em um primeiro momento, essas pequenas falhas de autocuidado acumulam-se, criando uma sensação de fraqueza interna. Uma sensação que os outros começam a perceber, mesmo sem que você perceba.
Mas por que procrastinamos? O medo? O medo de falhar. O medo de não ser perfeito. O medo de não atender às expectativas, sejam elas internas ou externas. Esse medo cria uma paralisia. Ele nos impede de agir, de dar o primeiro passo, de ser quem deveríamos ser. Ele nos deixa presos em ciclos de inação, nos deixando na esperança de que, algum dia, as condições serão ideais para começar. Mas a verdade é que nunca haverá um momento perfeito. O momento perfeito é agora, no meio da imperfeição, no meio do desconforto, na ação silenciosa que nos coloca no caminho da mudança. Dr. Tim Hill, um especialista em procrastinação, fala sobre como a procrastinação é um bloqueio de autossabotagem. Quando procrastinamos, não estamos apenas adiando uma tarefa, estamos adiando o respeito que devemos a nós mesmos. Estamos adiando a oportunidade de agir com integridade, com disciplina. E isso não é apenas uma questão de eficiência. É uma questão de respeito. O respeito que você ganha, primeiro, de si mesmo, vem quando você escolhe agir, quando você escolhe cumprir aquilo que se comprometeu a fazer, mesmo que o medo esteja lá, tentando te paralisar. Imagine o peso que é carregar o fardo de uma tarefa não cumprida, dia após dia. Esse peso não é apenas mental, ele se torna emocional. Ele começa a corroer nossa confiança, nossa autoestima. E, quando nossa confiança é enfraquecida, nossa presença perde força. A maneira como nos vemos afeta diretamente a maneira como os outros nos veem. Se não cumprimos nossas promessas para nós mesmos, como esperar que os outros nos respeitem pelas nossas palavras? A verdadeira força vem da ação, daquilo que fazemos, não daquilo que prometemos. Cada vez que você toma uma decisão, mesmo que pequena, para não procrastinar, você está dizendo para si mesmo: eu sou digno de respeito. Eu mereço a paz que vem com a ação. Quando você começa a agir, mesmo quando não se sente 100% pronto, você começa a ganhar uma confiança silenciosa, uma confiança que não precisa de validação externa. Ela vem do simples ato de cumprir o que você se propôs a fazer. E ao fazer isso, você começa a se respeitar mais, e assim o respeito externo começa a fluir, naturalmente. A chave aqui não é esperar pela motivação. A chave está na ação. A motivação vem depois que você começa a agir, não antes. Não espere se sentir pronto. Comece agora, mesmo que as condições não sejam ideais. O medo, o desconforto e a procrastinação são apenas reflexos internos de uma mente que precisa ser treinada. E assim como um líder estoico treina sua mente para permanecer calma e focada, você também pode treinar a sua para agir com integridade, com coragem. O respeito que você busca está na coragem de começar, na coragem de agir. Então, da próxima vez que sentir a tentação de procrastinar, pare por um momento. Sinta o medo, sinta o desconforto, mas não se deixe paralisar por eles. O respeito verdadeiro nasce da ação, não da inação. Cada pequena ação, cada pequeno passo é um reflexo de respeito por si mesmo e pelo mundo ao seu redor. Quando você começa a se respeitar, o respeito dos outros começa a se materializar ao seu redor, silenciosamente, como resultado natural da sua força interna. Dica número 3. Castelo de rocha. Vivemos em um mundo onde tudo parece ser imediato, onde o que desejamos pode ser alcançado com um clique, com uma palavra, com uma ação simples. Mas, e se o respeito que buscamos não fosse algo instantâneo? E se, ao invés de uma gratificação rápida, o respeito fosse algo que se constrói com o tempo, com pequenos gestos, com uma postura consistente? O que acontece quando nossa expectativa de respeito imediato colide com a dura realidade de que o verdadeiro respeito se conquista de maneira silenciosa e gradual? A verdade é que muitos de nós buscamos um respeito imediato. Queremos que as pessoas nos reconheçam, que nossa presença seja notada assim que entramos em um ambiente.
Esperamos que nossa autoridade seja aceita instantaneamente, que nossas ações falem por si mesmas, sem a necessidade de esforço. Mas a realidade é outra. O verdadeiro respeito, aquele que perdura, não surge da noite para o dia. Ele vem de ações diárias, de uma disciplina silenciosa, de um compromisso constante com o que é certo, não importando as circunstâncias. Essa busca incessante por reconhecimento imediato pode, na verdade, ser um dos maiores obstáculos para o respeito verdadeiro. Quando queremos ser respeitados logo, muitas vezes buscamos isso de forma superficial, com gestos grandiosos, com palavras vazias ou tentando impressionar os outros. Mas o respeito genuíno não é conquistado assim. Ele é conquistado na persistência, na quietude, na confiança silenciosa, que vem de agir corretamente todos os dias. O respeito verdadeiro é uma consequência de quem você se torna, não de quem você tenta parecer ser. Marco Aurélio, mais uma vez, oferece uma lição valiosa sobre esse tema. Ele sabia que o respeito não era algo que podia ser apressado. Ele falava sobre a importância da consistência, da disciplina diária, da serenidade diante das adversidades. O respeito para ele não estava na busca por aprovação externa, mas no compromisso constante com o que era correto. A verdadeira grandeza não vem da busca por reconhecimento imediato, mas da paciência em fazer o que é certo dia após dia. E essa é uma lição profunda. O respeito não vem de grandes gestos, mas de uma atitude diária e persistente. No entanto, a expectativa de respeito imediato é algo com o qual todos nós lutamos. Vivemos em um mundo onde tudo é instantâneo: o alimento, a informação, as respostas. E, quando essa expectativa de imediatismo se estende ao respeito, nos vemos frustrados, porque a verdadeira conquista do respeito não pode ser apressada. Não importa o quanto você deseje ser respeitado agora. O respeito virá quando você parar de procurar por ele e começar a construir uma base sólida através das suas ações, da sua postura e da sua disciplina interna. Essa discrepância entre expectativa e realidade pode ser desafiadora, porque nos coloca diante de uma verdade simples, mas difícil de aceitar. O respeito não é uma recompensa por um feito momentâneo, mas o reflexo de um comportamento consistente e autêntico ao longo do tempo. E isso, por mais difícil que seja, é libertador. Porque quando você entende isso, você para de se preocupar com o reconhecimento imediato. Você para de esperar que as pessoas te vejam. Você começa a viver de acordo com seus próprios valores, sabendo que, no final, o respeito virá naturalmente, sem que você precise pedir ou esperar por ele. Então, da próxima vez que se sentir ansioso pelo reconhecimento, lembre-se: o respeito que você procura não está no aplauso imediato, mas na constância com que você se comporta. Não se preocupe com o que os outros pensam agora. Preocupe-se com o que você está construindo internamente todos os dias. O respeito virá de forma silenciosa, de forma constante, quando você começar a agir com verdadeira disciplina e autocontrole. E, quando isso acontecer, você perceberá que, na verdade, o respeito nunca foi algo que você precisou buscar. Ele sempre esteve à sua espera, aguardando o momento em que você se tornaria a pessoa capaz de recebê-lo com dignidade. Dica número 4. Autocontrole. Há algo profundamente poderoso em manter a calma quando o mundo ao seu redor está em turbulência. O autocontrole, essa habilidade de permanecer sereno e firme, mesmo quando tudo parece desmoronar, é um dos maiores legados dos filósofos estoicos. Para eles, o autocontrole não era apenas uma virtude, mas a base de uma vida bem vivida. Ele é, em essência, o respeito que você deve a si mesmo e a vida que escolheu viver. É o compromisso de não se deixar levar pelas emoções momentâneas, mas de agir com sabedoria, com clareza e com uma serenidade inabalável. A grandeza do autocontrole não está no fato de ser imune a sentimentos,
mas no poder de não ser escravo deles. Todos nós sentimos raiva, frustração, ansiedade. Isso faz parte da experiência humana, mas a verdadeira força está em como lidamos com essas emoções. O estoico não é aquele que nega os sentimentos, mas aquele que escolhe como reagir a eles. Ele sabe que o respeito que merece não vem de uma explosão de energia descontrolada, mas da capacidade de controlar suas reações e agir com sensatez. Marco Aurélio, talvez o mais emblemático dos filósofos estoicos, enfrentou situações extremamente desafiadoras durante seu reinado, incluindo guerras, traições e imensa pressão política. Mas o que o tornava diferente não era sua capacidade de evitar essas dificuldades, mas sua habilidade em manter a calma, em se manter fiel aos seus princípios, mesmo diante do caos. Ele sabia que, ao perder o controle, ele não apenas enfraquecia a si mesmo, mas também perdia a autoridade e o respeito dos outros. Portanto, o autocontrole não é apenas uma virtude moral, ele é uma ferramenta de liderança silenciosa, uma demonstração de força que vai além das palavras e das ações visíveis. Esse autocontrole é o tipo de poder que não precisa ser afirmado, mas apenas praticado. Ele se manifesta nos pequenos momentos, nas pequenas escolhas que fazemos todos os dias. Não é necessário gritar para mostrar sua força. Às vezes, o simples ato de manter a calma em meio a um conflito ou de se manter fiel aos seus princípios quando o mundo tenta te desviar, é o que realmente comunica sua verdadeira autoridade. Esse tipo de poder não é um poder que se impõe sobre os outros, mas um poder que se mantém intacto dentro de si mesmo. Você já parou para observar como as pessoas reagem quando estão no controle de si mesmas? Quando alguém não precisa provar nada, não precisa mostrar que é forte, mas apenas age com firmeza e clareza, essa pessoa transmite uma confiança silenciosa, uma força que não precisa de validação externa. O autocontrole, então, é a base desse tipo de poder silencioso. Ele não exige aplausos, não exige reconhecimento. Ele existe simplesmente porque a pessoa, em sua serenidade, já demonstrou o que é capaz de fazer. O respeito que essa pessoa recebe não vem de sua capacidade de convencer os outros, mas de sua capacidade de se manter firme, inabalável, no centro de sua própria verdade. O autocontrole estoico é algo que você pode começar a praticar agora. Cada vez que você se sentir irritado, frustrado ou impulsivo, respire. Antes de reagir, pare e reflita. O que você realmente quer comunicar com suas palavras e ações? Quer ser visto como alguém que perde o controle facilmente? Ou como alguém que é capaz de agir com integridade e calma, não importa o que aconteça? Cada momento de autocontrole é uma oportunidade de construir respeito. E à medida que você vai praticando, esse respeito, silencioso, começa a ser reconhecido por aqueles ao seu redor. Este é o verdadeiro poder do autocontrole. Ele não exige reconhecimento imediato. Ele se constrói, dia após dia. E é esse respeito silencioso, conquistado com cada escolha calma e ponderada, que vai se refletir no modo como os outros te percebem. O autocontrole, quando praticado com constância, cria uma presença inconfundível, uma autoridade silenciosa que diz muito mais do que qualquer palavra poderia dizer. E ao final, esse respeito será o reflexo da sua própria confiança e força interior. Dica número 5. Fale menos e ouça mais. Quantas vezes você já se viu falando mais do que deveria, apenas para garantir que fosse ouvido? Quantas vezes você se pegou explicando, justificando ou repetindo algo que já estava claro, tudo para tentar validar a sua posição, para tentar se impor de alguma forma? Em nossa sociedade, somos constantemente pressionados a falar para sermos notados,
a convencer os outros de que temos algo de valor a dizer. Mas e se te dissesse que a verdadeira autoridade e o verdadeiro respeito não vêm da quantidade de palavras, mas da escolha cuidadosa de quando e como usá-las? Falar é prata, calar é ouro. Esse antigo ditado tem uma profundidade que muitos de nós não paramos para refletir. Em um mundo onde a palavra é muitas vezes vista como uma forma de poder, podemos facilmente cair na armadilha de acreditar que quanto mais falamos, mais respeitados seremos. Mas o que realmente acontece quando falamos demais? Perdermos nossa autoridade. Cada palavra a mais, dita sem necessidade, é como um ruído que diminui o impacto do que estamos dizendo. Cada explicação excessiva, cada justificativa que não é pedida, enfraquece nossa posição. O que queremos, na verdade, é que nossas palavras, quando usadas, tenham o peso certo. O grande líder estoico não sente a necessidade de ser ouvido o tempo todo. Ele sabe que o verdadeiro respeito vem da ação, não da palavra. Quando você se dedica a agir de maneira firme e consistente, sua presença silenciosa fala mais alto do que qualquer discurso poderia. Há uma grande sabedoria em saber quando se calar, em entender que o silêncio é muitas vezes a forma mais poderosa de comunicação. Em vez de falar, em vez de explicar, você escolhe agir. Você deixa suas ações, seus feitos, falarem por você. Isso transmite uma autoridade imensa, pois é a prova concreta de que você não precisa convencer ninguém de quem você é. Você simplesmente age, e o respeito segue naturalmente. Marco Aurélio, o imperador filósofo, entendia bem esse princípio. Ele sabia que as palavras muitas vezes perdem sua força quando são usadas sem ponderação. Durante sua vida, ele falava pouco, mas suas ações eram claras e consistentes. Ele agia com firmeza e disciplina, e foi por meio dessa ação silenciosa que conquistou o respeito que muitos só sonham em alcançar. Ele nos ensina que é no silêncio da ação que realmente mostramos nossa força. Não precisamos de palavras para provar quem somos, precisamos de ações. Quando as palavras são necessárias, que elas sejam claras e impactantes, mas que nunca sejam usadas apenas para preencher um vazio ou para demonstrar um ego insatisfeito. Pense em todas as vezes em que você já se viu justificando algo para os outros. Talvez você tenha tentado provar seu valor ou ter se preocupado em mostrar que estava certo. Agora, imagine o quanto mais forte seria a sua posição se, em vez de se justificar, você tivesse escolhido agir de maneira simples e verdadeira. Se você tivesse escolhido viver de acordo com seus princípios, sem a necessidade de explicações, sem a necessidade de aprovação externa. Essa é a verdadeira força, a habilidade de se manter firme sem precisar de validação, sem se preocupar com a aceitação dos outros. O respeito nasce do silêncio que acompanha nossas ações e não das palavras que tentam preencher os espaços vazios. Cada vez que você sente a tentação de falar mais do que o necessário, de justificar suas ações ou de se explicar excessivamente, lembre-se, o verdadeiro respeito não vem da quantidade de palavras. Ele vem da clareza nas suas ações e da sabedoria em saber quando falar e quando se calar. Ao fazer isso, você se torna mais respeitável, mais forte e, curiosamente, mais ouvido, mesmo sem dizer uma palavra a mais. Quando você escolhe o silêncio, você escolhe a força. E com essa força silenciosa, você conquista o respeito que não precisa pedir, mas que vem de forma natural, pelo impacto das suas ações e pela presença que você carrega em cada movimento. Dica número 6. Um passo de cada vez. As grandes mudanças na vida não acontecem em grandes saltos. Elas acontecem em pequenos passos, nas ações que tomamos todos os dias, sem que ninguém perceba. Quando pensamos em respeitabilidade, muitas vezes imaginamos algo grandioso, algo que exige esforços monumentais, algo que se vê e se aplaude.
Mas a verdade é que o respeito, especialmente o respeito que realmente importa, é construído nas microações cotidianas. São essas pequenas promessas que fazemos para nós mesmos e que, ao cumprirmos, solidificamos nossa imagem e nossa autoridade silenciosa. A procrastinação é uma das maiores barreiras para isso. Cada vez que adiamos uma tarefa, cada vez que deixamos para amanhã aquilo que sabemos que precisamos fazer hoje, estamos adiando também o respeito que deveríamos estar construindo por nós mesmos. O ato de procrastinar não é apenas sobre a tarefa em si, mas sobre a quebra do compromisso interno que fazemos com nossa própria integridade. Cada pequena promessa não cumprida vai corroendo nossa confiança, nossa autoestima e, com isso, nossa capacidade de ser respeitado. Quando não cumprimos nossas promessas para nós mesmos, quando deixamos para depois o que sabemos que precisa ser feito, estamos demonstrando que não somos dignos da confiança que buscamos dos outros. Dr. Tim Pychyl, em seus estudos sobre procrastinação, nos alerta sobre o ciclo destrutivo que a procrastinação cria em nossas vidas. Não se trata apenas de adiar uma tarefa, trata-se de adiar a construção de nossa própria imagem respeitável. Cada vez que adiamos algo, seja um projeto, uma tarefa simples ou até mesmo uma reflexão interna importante, estamos adiando nossa evolução como indivíduos. E o impacto disso é profundo, porque, ao procrastinarmos, estamos constantemente nos afastando do respeito que podemos conquistar com nossa própria disciplina. Mas como quebrar esse ciclo? Como transformar essas microações em uma base sólida de respeito? A resposta está em começar a cumprir pequenas promessas para si mesmo. Pode ser algo simples, como acordar mais cedo, manter sua rotina de exercícios, ou até mesmo lidar com aquelas tarefas que você tem procrastinado há semanas. O segredo é a consistência. Não são as grandes vitórias que constroem o respeito verdadeiro, mas a soma dessas pequenas vitórias diárias, aquelas que ninguém vê, mas que você sente profundamente. A cada vez que você cumpre uma promessa, por menor que seja, você reforça sua imagem, você reconquista sua confiança interna, e o respeito que antes parecia distante começa a se materializar. Marco Aurélio entendia isso perfeitamente. Ele sabia que a força não se construía em gestos grandiosos, mas na disciplina de manter-se fiel aos seus princípios todos os dias. Ele não esperava pelo momento perfeito para agir. Ele simplesmente agia, com consistência, com paciência, e com a convicção de que cada pequena ação alinhada aos seus valores o aproximava do respeito verdadeiro. Ele nos ensina que, mesmo nas menores ações, podemos refletir a grandeza interna que buscamos. A grandeza não está no que fazemos de uma só vez, mas na soma das escolhas que fazemos, dia após dia, com disciplina e autossuficiência. Cada microação que você cumpre, seja no trabalho, em sua vida pessoal ou nos pequenos hábitos diários, vai moldando a imagem que os outros têm de você. E mais importante, vai moldando a imagem que você tem de si mesmo. Quando você começa a agir com consistência, quando começa a cumprir suas promessas, sua autoridade interna se fortalece. E, com isso, o respeito, que antes parecia um conceito distante, se aproxima, porque ele começa a vir de dentro de você, como um reflexo das suas ações consistentes e firmes. Não importa se ninguém mais está olhando. O que importa é o compromisso que você tem consigo mesmo. Então pense nas pequenas ações que você pode começar a tomar agora. O que você pode fazer ainda hoje para começar a cumprir as promessas que fez a si mesmo? Lembre-se de que, ao fazer isso, você não só constrói uma imagem mais forte e mais respeitável para os outros, mas também fortalece a relação mais importante que você tem, a relação com você mesmo. Dica número 7. Seja autêntico. Em algum momento da vida, todos nós já buscamos a aprovação dos outros. Queremos ser reconhecidos, queremos ser vistos, queremos que nossos esforços
sejam notados e valorizados. Mas o que acontece quando a busca por validação externa se torna a base de nossa autoestima e da nossa percepção de respeito? A verdade é que, ao nos agarrarmos à necessidade de aprovação dos outros, estamos entregando nosso poder, nossa liberdade e nossa capacidade de agir com autenticidade. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, nos ensinou que a verdadeira liberdade vem quando deixamos de depender da validação externa. Quando não precisamos da aprovação dos outros para agir, para viver, para ser quem somos. Ele nos lembra que aqueles que não buscam a aprovação externa são os verdadeiros mestres de seu destino. Eles são os donos de sua própria vida, não porque tenham ignorado o que os outros pensam, mas porque escolheram agir de acordo com seus próprios valores, sem se curvar às expectativas ou críticas alheias. Quando você se liberta dessa busca incessante por validação, você ganha uma presença inabalável. Quando você busca constantemente a validação externa, seja por meio de elogios, reconhecimento ou até mesmo aprovação silenciosa, você se coloca em uma posição vulnerável. Você se torna dependente da opinião dos outros para sentir que é digno, para sentir que tem valor. Isso pode parecer inofensivo, mas, com o tempo, essa dependência começa a corroer sua confiança e sua autonomia. Você deixa de ser guiado por seus próprios princípios e começa a ser guiado pelos olhos dos outros. E, no processo, perde o respeito que poderia ter conquistado com sua própria autenticidade. É nesse momento que a verdadeira força do desapego entra em cena. Desapegar-se da necessidade de validação não significa que você se tornará insensível ou indiferente. Significa, na verdade, que você começará a agir com mais autenticidade, sem o peso da aprovação dos outros. Você será capaz de fazer o que é certo, não porque alguém estará olhando ou esperando que você faça, mas porque isso está alinhado com quem você é, com os princípios que você escolheu viver. O respeito que você ganha dessa forma não é apenas um respeito superficial. Ele é profundo e verdadeiro, porque vem da autenticidade, da consistência com que você age de acordo com seus próprios valores, independentemente do que os outros pensam. Quando você se desapega dessa necessidade de aprovação, você começa a construir uma presença poderosa, uma presença que se impõe silenciosamente. As pessoas começam a te respeitar, não porque você exige isso, mas porque sua postura é firme, autêntica e verdadeira. Elas percebem que você não está buscando validação, que você não precisa da opinião delas para se sentir completo. E, curiosamente, é isso que as faz respeitar você ainda mais. O respeito que você tanto deseja começa a surgir de maneira orgânica, porque ele vem de uma fonte mais profunda, de dentro de você. Libere-se dessa necessidade constante de aprovação. Quando você para de se preocupar com o que os outros pensam, você começa a viver de maneira mais plena, mais livre. E é essa liberdade que transmite um respeito silencioso, aquele respeito que vem de você mesmo, pela forma como escolhe viver e agir. Esse é o tipo de respeito que é duradouro, que não depende de circunstâncias externas, mas da sua capacidade de viver fiel aos seus princípios. E ao fazer isso, você se torna alguém que, silenciosamente, impõe respeito em qualquer lugar em que esteja. Então pergunte-se, você tem permitido que a validação externa defina seu valor? E se sim, o que aconteceria se você começasse a se libertar disso? O que aconteceria se você decidisse hoje agir de acordo com seus próprios princípios, sem precisar de um aplauso ou de uma confirmação externa? Esse é o poder do desapego, a liberdade de ser quem você é, sem se preocupar com o que os outros pensam. O respeito que todos nós buscamos não é algo que se conquista através de palavras vazias ou gestos esporádicos. Ele é uma consequência natural das escolhas que fazemos todos os dias.
O respeito verdadeiro se constrói no silêncio da ação consistente, na forma como nos comportamos quando ninguém está olhando, quando não há aplausos esperando por nós. Ele não se encontra na busca constante por aprovação, mas na nossa dedicação silenciosa em viver de acordo com nossos próprios valores, em manter a nossa integridade, independentemente do que os outros esperam ou pensam. Marco Aurélio nos ensinou que respeitar a si mesmo é o primeiro passo para ser verdadeiramente respeitado. Quando você escolhe agir com disciplina, com calma, com autocontrole, você começa a construir uma imagem sólida, inabalável, que ninguém pode negar. Mas esse respeito não vem da tentativa de impressionar, nem da busca por validação. Ele vem da sinceridade interna, da paz com quem você é e da confiança em suas próprias ações. E esse tipo de respeito não é superficial. Ele é profundo, é silencioso, é refletido nas pequenas coisas que você faz todos os dias. A sabedoria estoica não nos promete um caminho fácil. Ela não nos diz que o respeito virá sem esforço, mas nos ensina que o verdadeiro respeito se conquista através da consistência, da paciência e da coragem de agir de maneira fiel aos nossos princípios. Ela nos desafia a não buscar a aprovação dos outros, mas agir com firmeza e integridade, mesmo quando ninguém está olhando. A verdadeira grandeza para os estoicos não está no reconhecimento externo, mas na maneira como nos mantemos firmes em nossos valores, independentemente das circunstâncias. A chave, então, está no silêncio interior. A verdadeira força e o respeito que buscamos vêm quando somos capazes de agir com coragem, sem precisar de validação imediata. Quando aprendemos a nos respeitar, a agir de acordo com o que é certo, a ser consistentes em nossas ações, o respeito, de maneira natural, começa a surgir ao nosso redor. Ele não é algo que pedimos, mas algo que conquistamos, passo a passo, através da nossa própria evolução silenciosa. Agora, a última reflexão que deixo para você. Como você pode começar a praticar a liderança silenciosa em sua vida? Como pode aplicar os princípios estoicos para fortalecer sua presença de maneira verdadeira e poderosa? O respeito que você deseja está ao seu alcance e ele começa com você. Não é algo que os outros podem te dar, mas algo que você cria, com sua ação, com sua consistência, com seu autorrespeito. Quando você começa a agir com integridade e confiança, o respeito, silenciosamente, começa a se materializar. E é esse respeito que vem de dentro, que é o mais duradouro e verdadeiro que você pode alcançar.